Através da mensagem de hoje, eu quero compartilhar uma mensagem com o tema o significado bíblico dos ossos. O significado bíblico dos ossos, entre parênteses, a transmissão de aliança. A queda do homem, nós nos esquecemos dos nossos encontros com Deus, a graça que temos recebido, os favores que temos recebido, as experiências que temos recebido, a adoração, todas essas coisas que temos recebido, nos esquecemos dela. Me ser lembrado por considerar os dias passados e os dias das gerações passadas. Esquecemos de todas as bênçãos e a graça. Este é o primeiro passo de cairmos na queda. Vamos nos lembrar das promessas de Deus e apegarmos nela. Tudo quanto tenhamos perdido, poderemos recuperar. Nos lembrar da palavra que Deus nos deu desde o início. O pastor veio e nos deu uma palavra, precisamos lembrar-nos disso. Muito mais precisamos voltar, nos lembrar de tudo quanto aconteceu no Jardim do Éden e através de toda a história da redenção até hoje. Já que no passado as pessoas se esqueceram dos seus encontros com Deus, ainda mais a sua graça, mesmo quando no tempo do dilúvio, quando Deus julgou o mundo. A linhagem piedosa começou-se a se afastar de Deus. Começaram a se esquecer das alianças e promessas de Deus. A linhagem piedosa, especialmente no evento da Torre de Babel. Os que se esperavam que fossem piedosas, eles se afastaram de Deus. Aconteceu por causa de se esquecer dos encontros com Deus e as promessas feitas para conosco. Mesmo assim, Deus encontrou este homem Abraão e, na sua soberania, o tirou da terra dos caldeus e o trouxe literalmente para a terra da promessa. Ele, por 7 ocasiões, Deus estabeleceu a aliança. Em todas essas 7 ocasiões em que Deus estabeleceu a aliança com Abraão, a mais importante delas é a aliança da tocha. Esta é a revelação da história da redenção, desde o início até o final. Isto mostra como Deus recupera o seu povo, a sua terra e a sua soberania, somente através da aliança da tocha. Damos o cumprimento da aliança da tocha. Isto mostra como nós devemos ser a semente de Abraão. Estamos nos últimos tempos, sermos capazes de cumprir esta aliança da tocha. Através dos ossos de José, vemos que as alianças, as promessas que Deus fez a Abraão foram totalmente cumpridas. Tempo quando Deus prometeu que eles voltariam na 4ª geração. Foi cumprido através dos ossos. Por isso que digo que há um grande mistério aqui. Há um grande significado que Deus quer nos transmitir acerca dos ossos. Através da mensagem de hoje, queremos entender o significado bíblico dos ossos. Qual é o seu significado no que tange a transmissão da fé? Pensar, vamos entrar no que é o significado bíblico dos ossos. Vamos nos enterrar no que a Bíblia tem a dizer acerca dos ossos. No hebraico, a palavra osso ou ossos é a palavra etzem. E esta palavra significa essência, realidade ou corpo. Em hebraico significa a essência humana, a realidade da pessoa, o corpo da pessoa. Esta palavra é mencionada pela primeira vez no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher tornam-se um. Tira a costela de Adão do lado esquerdo e através dela forma a mulher. E ambos entram num relacionamento
E Adão chama a mulher de osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23 a 24, o homem faz uma confissão, que agora esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Versículo 24, isto é muito importante. Por causa disto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, ficará com a sua esposa e juntos tornar-se-ão em uma carne. Este homem e mulher tornam-se num só, numa carne. Isto é feito através de uma aliança. Nós nos casamos, nos tornamos um. Isso acontece através de votos e de promessas que fizemos um ao outro. E vocês que estão casados, lembram-se de lealdade e votos que fizeram um ao outro. E lembra-se que fez essa promessa: vou amar a minha esposa, vou amar o meu marido, independentemente da situação que vai acontecer. Às vezes nos esquecemos desses votos e entramos em argumentos e chegamos à separação. Mulher entram nesta aliança de união física e espiritual. O apóstolo Paulo nos diz que este relacionamento de casamento é um mistério e prefigura a união entre Cristo e a igreja. É realmente um grande mistério. O fato de Adão e Eva tornar-se um é o simbolismo de Cristo e a igreja serão unidos através de uma aliança, assim como a união através da palavra de Deus. O que esses ossos querem nos transmitir é um relacionamento na aliança. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Realmente aconteceu no jardim do Éden, foi a prefiguração de Cristo e a igreja tornando-se um através de uma aliança. Representam a palavra de aliança e o homem e a mulher tornando-se um revela um relacionamento de aliança, relacionamento em que eles emergiram, e esse relacionamento também prefigura a relação que Cristo e a igreja têm. A palavra e promessas que nos dão promessas da vida eterna. 4 versículo 12 é muito importante, que mostra que a palavra é vivo e ativo. Como a própria palavra diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra penetra até o mais profundo do nosso interior. Penetra até as nossas juntas e medulas. As nossas medulas têm o funcionamento da produção do nosso sangue. Vem dos ossos. Os ossos é literalmente o lugar onde o nosso sangue é produzido. Que esta palavra de Deus penetra até os nossos ossos e medulas. A palavra de Deus faz. Ela julga todas as nossas ações e pensamentos. Jeremias capítulo 20, versículo 9 diz: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Jeremias confessa aqui que a palavra de Deus é como um fogo ardendo aonde? Nos seus ossos. Ora, ele está cedendo, diz que não consegue mais
manter este fogo. Não consegue mais suportar. Ele se vê como alguém que está obrigado a proclamar a palavra de Deus. O que deve acontecer conosco? A palavra de Deus deve emergir, entrar nos nossos ossos e arder, de forma que não consigamos calar-nos, mas sim que possamos proclamar o Evangelho, possamos pregar o Evangelho, falar no seu nome. Fogo e zelo de Deus ardendo em nós. A palavra de Deus viva e operativo nas nossas vidas, na nossa essência. E conseguir lembrar no Vale de Ezequiel, no capítulo 37, Deus mostra a ele a história de Israel, como eles foram desobedientes. Dá a visão dos ossos num vale. Os ossos estavam sequíssimos. Fica que não havia esperança para eles. Acerca de toda a casa de Israel, que mostra que não havia esperança. Quando o povo de Israel estava no cativeiro na Babilônia, tinham perdido a nação e serviam como escravo noutra nação, e esses ossos secos demonstravam que haviam se perdido aquilo que é a esperança, mas Deus vê e diz que este é o povo da aliança. Eu irei vivificar este povo. Este é um povo que recebeu a aliança de Deus. Sempre vai cumprir a sua parte da aliança, porque, como diz em Romanos 11, 29, o chamado e os dons de Deus são irreversíveis. Deus nos chama como seu povo de aliança. Ele nunca desiste de nós. Nunca desiste de nós. Nós não deveríamos desistir um do outro. Deveríamos continuar a orar pelos nossos filhos. Devemos continuar a orar pelas nossas esposas, esposos, mesmo que não pareça que haja esperança. E nós chegamos a pensar em desistir, mas como povo da aliança de Deus, vamos ter certeza que Deus está aqui para nos ressuscitar. Ezequiel 37, versículo 10, diz que esses ossos sequíssimos tornaram-se um grande exército. Aleluia! Eu quero dizer que há esperança para nós hoje. E a nossa situação é como desses ossos secos. Nossas vidas é como desses ossos secos. E parece que não há esperança, perdeu-se toda a expectativa. Dizer hoje, porque somos povo da aliança, nós recebemos a aliança, seremos ressuscitados. Amém. Por ser a situação dos nossos filhos, é a situação da nossa saúde, é a situação dos nossos pais, é a situação dos nossos esposos ou esposas, que seja a situação de negócios. A palavra de Deus diz que Deus nos ressuscitará e nos tornaremos num grande exército. Que teremos todas essas bênçãos e obraremos as obras que nos aguardam para esses últimos tempos e andaremos nos caminhos de Deus. Eu oro essas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, amém. Somos um grande exército. O conceito do exército e ossos é muito importante. Veremos mais tarde como é que isto se relaciona. Número 2 é a transmissão da fé através dos ossos. Deus prometeu que eles voltariam na 4ª geração. Vemos na sequência que isso seria cumprido através de Abraão, Isaac, Jacó e José. Dava a 4ª geração. Porque ao olhar para as promessas, Abraão, Isaac e Jacó moraram nos mesmos lugares, no mesmo lugar, habitando nas tendas. Quando olhamos na genealogia, descobrimos que Abraão e Jacó viveram contemporaneamente por 15 anos. E você pensa que terá acontecido nestas tendas? Ela tornou-se uma igreja espiritual. Estava passando a palavra da aliança para Isaac e para Jacó. Aqui onde Abraão ensinou acerca de Siquém e acerca de todas as promessas de aliança que Deus fez com ele.
Ele compartilhava para Isaac por muito tempo, assim como para Jacó por 15 anos. Hebreus 11, versículo 9 diz: Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Isaac e Jacó tornaram-se a geração de fundamentos da fé para a nação de Israel. A lição da fé é muito importante na Bíblia. É uma das mensagens chaves nas Escrituras. Então temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, de passar para os outros a nossa fé. A última palavra de Moisés foi de ensinar a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9. E Jesus também reiterou a grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Dizia ele: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz nos seus últimos dias de vida: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Esta é uma mensagem muito poderosa, porque é a mensagem, ou é a última mensagem, são as últimas palavras dos grandes homens de Deus. Ou cresce sendo transmitido a fé, depois vá viver com o seu tio Labão e vive 20 anos com ele. Mas assim lá, ele é nascido filhos até José e volta a Shem e vive mais 10 anos ali. Depois de 30 anos, ele volta-se para o seu pai Isaac. Até nesses tempos, José é um homem dos seus 16 anos. Em 1900 a.C., vemos que Jacó volta para casa. É que Isaac mora. Ele mora em Hebron. É onde temos a cave de Macpela, onde Abraão e Sara foram enterrados ou sepultados. Sabemos como Gênesis 35, versículo 27 diz: E Jacó veio a Isaac, seu pai, a Mamre, a Criat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Em Hebron havia a cave de Macpela. Como diz Gênesis capítulo 25, versículo 8 e 9. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, foi congregado ao seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Mamre. Para aqui que Jacó volta. Surpreendentemente, Isaac nesse ano já tinha 166 anos. E José tinha 16 anos. Houve a transmissão da fé por um espaço de um ano. Muito importante, Isaac era avô de José e Isaac terá levado este tempo transmitindo a fé de Abraão para a renovação da fé de seu filho, assim como de José. A fé viva de Abraão passou, transmitiu para o Isaac, e o Isaac transmitiu esta fé para o seu filho Jacó, e Jacó transmitiu esta fé para José. O tempo que José teve com seu avô Isaac foi muito importante. Ele aprendeu acerca da fé viva, acerca da aliança que Abraão recebeu. Isaac terá lhes levado para a cave de Macpela e contar todas essas histórias das alianças abraâmicas e a fé viva de Abraão. Dito que aprendemos essa palavra do nosso pai Abraão, temos esta aliança com Deus, temos que crê-la. A transmissão desta fé em Hebron, onde estava a cave de Macpela. Pode pensarmos que Abraão estava morto, mas para Deus
A Bíblia diz que aqueles que têm fé nele, Deus os considera como os vivos. Jesus, falando do assunto, diz que Deus se apresentou a Moisés dizendo que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. E são aqueles que estão em Cristo que são os vivos. Que os ossos são importantes na transmissão da fé. Em Hebreus capítulo 11, 22, que pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Capítulo é capítulo de fé, registra entre muitas realizações de José a menção acerca de seus ossos. E Moisés lembra-se disto. Êxodo capítulo 12, versículo 17 diz: Guardai, pois, a festa dos pães jasmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Olhando atentamente para este versículo, vemos que a fé de José foi transmitida para Moisés, porque Moisés que levou os ossos, certo? Moisés foi o pioneiro em lembrar a aliança e fazer com que os israelitas carregassem os ossos. Olhar para Hebreus, o fluxo da fé vem de José e recai em Moisés. O fluxo da fé discorre e recai em Moisés. Para este versículo, no texto literal, diz: tirou como um exército e lhes trouxe neste dia. Fala do dia de Êxodo. Deus coloca ênfase neste dia. Este mesmo dia, em hebraico, é Ve Etzen Hayon. Já aprendemos, Etzem significa osso. Que aqui não traduziram osso, mas este mesmo dia. Sem significa osso e Ve significa ou de. É dia, a é esse dia. Refere-se ao dia do Êxodo. Tudo isso junto é dia dos ossos. Todo é o dia dos ossos. Dia em que o concerto da tocha é cumprido. É o dia em que eles levam os ossos de José para cumprir com a aliança da tocha. O mesmo dia significa literalmente neste dia de ossos. Os ossos de José durante a jornada do deserto, e os ossos de José tiveram com eles no Egito. Os ossos permaneciam lá, era como se Deus estivesse com ele, como se fosse o Emanuel, a bênção de Emanuel. Sentiam-se povo da aliança de Deus e viam a presença de Deus na permanência daqueles ossos. Os ossos representam a bênção de Deus estar conosco, a bênção de Emanuel. E isso deveria ter esvanecido a força dos israelitas, mas não. Eles, mesmo não comendo o que quisessem, não vivessem como quisessem, eles estavam lá com forças. No deserto carregaram os ossos de José por 40 anos, depois de atravessar o Rio Jordão por um espaço de 16 anos, no espaço total de 56 anos. Eles carregavam os ossos de José durante a conquista de Canaã. E quando eles chegaram a enterrar os ossos de José em Siquém, a aliança da tocha foi totalmente cumprida. Os ossos de José representam a fé viva e Deus considera aqueles ossos como representarem uma fé viva. É na aliança a qual Deus se refere. Israelitas, para nós poderíamos considerar José morto, mas por causa de sua fé, Deus o considerava aquele que vive. E porque vive, poderia cumprir com essa aliança e promessa de quarta geração voltar para a terra prometida. Através dos ossos,
dos nossos antepassados, possamos nos lembrar que Deus está conosco. Deus ainda não desistiu de nós. Nos liderará para a terra prometida, para o reino de Deus. Essas promessas sobre nós, em nome de Jesus. E em conclusão, vamos nos tornar verdadeiros descendentes de Abraão. Essa de Toja precisa ser cumprida nesses últimos tempos, os tempos em que estamos vivendo. Apenas cumprida através dos verdadeiros descendentes de Abraão. Em João capítulo 8, versículo 39, diz: responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Os líderes religiosos estavam a dizer a Jesus que temos Abraão como o nosso pai, temos o Abraão como o nosso antepassado, se gloriando pelo relacionamento físico que tinham com Abraão. Lhes fala algo totalmente contraditório e lhes diz: se são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Ele está falando, se vocês são realmente filhos de Abraão, precisam ter a fé e as obras que Abraão tinha. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obra é uma fé morta. Dizer que temos a fé, mas se a nossa fé não se iguala à fé de Abraão, e dessa forma não é uma fé viva, é uma fé morta. Pessoas com uma fé viva, onde as nossas ações e a fé coadunam. Deus opera através das pessoas que creem na palavra. Era de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz a palavra que Deus opera através daqueles que creem na sua palavra. Ter essa fé que Abraão tinha, a fé de temer a Deus e ser os seus verdadeiros descendentes espirituais. Quando nós nos tornamos seus filhos espirituais, a palavra de Deus é consumada através de nós. Oração que todos aqui nos tornemos os verdadeiros descendentes de Abraão. Falando de uma relação física, mas sendo os verdadeiros descendentes de Abraão espirituais através da nossa fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 7 a 9 fala de que nós somos a semente de Abraão se permanecemos em Cristo. Entre essas sessões que tenhamos a nossa certeza da salvação. Capazes de seguir nos passos de Jesus, possamos ter este temor de Deus. Andemos em santidade e sejamos capazes de o glorificar em tudo quanto fazemos, e que ao fazermos isso possa se cumprir em nós que cremos, que permanecemos na sua palavra. Já-los a permanecer na palavra que receberam. Eis nas palavras transmitidas pelo reverendo Abraham Pack, permaneci nas palavras que vários ministros passaram aqui adiante para ensinar. As promessas maravilhosas, experiências maravilhosas, encontros com Deus que tiveram. Vamos nos voluntariar e que sejamos as pessoas que carregam os ossos de José. Um sacrifício vivo diante de Deus, ofertando cultos aceitáveis a Deus, e creio que isso Deus vai retribuir milhares de vezes. Papai do céu, muito obrigado por essa oportunidade. Então, para aprender a tua palavra, onde chegamos a entender que o estado dos ossos encontrado na Bíblia tem a ver com a transmissão da fé, a ver com a obra de aliança. Por isso te pedimos que faça com que tenhamos a mesma fé que habitou em Abraão. Nos tornemos um sacrifício vivo diante de si. Carregar a cruz e negarmos a nós mesmos.
e que possamos tomar conta um do outro enquanto fazemos isso, possa nos abençoar. Isso em nome de Jesus. Amém.